agora a gente tem um jornalista que, quem não conhece, o blog dele é obrigatório, viu? O Magno Martins, ele é jornalista veterano na política brasileira e dirige um dos maiores e mais antigos blogs de política do Nordeste. Ele tem uma leitura obrigatória e ele escreveu um livro que vai ter um lançamento amanhã em Brasília, do político Marco Maciel. Marco Maciel foi um político que ficou conhecido, de certa forma, como o vice ideal, o vice vitalício, mas ele foi muito mais do que isso, e a gente trouxe aqui o Magno para contar para a gente como é que foi a ideia desse livro e quem foi Marco Maciel, né? Bem-vindo, Magno! Olá, Alice. Olá, Mara. Muito obrigado aqui pelo espaço. Que legal estar aqui com vocês. Prazer meu todo. Olha, esse livro de Marco Maciel, ele chegou num momento muito importante para o país, porque nós nunca vivemos um país tão conturbado, né? Da era de Bolsonaro para a era agora de Lula, de conflitos, de interesses, de falta de diálogo, né? Marco Maciel passou a vida inteira, seus 50 anos de atividade política, pacificando. Eu vi aí o Manuel falando que o José Múcio veio pacificar as Forças Armadas, né? O Marco Maciel tentou pacificar o país. Ele agiu inicialmente na candidatura de Tancredo Neves, que ele consolidou ali, trouxe a centro-direita, o centro-direita para apoiar Tancredo Neves, criando uma dissidência no antigo PDS, e formalizou um pacto ali em torno da candidatura de Tancredo Neves. Morreu Tancredo, Marco Maciel teve a missão, mais na frente, de ser aquele bombeiro no governo de José Sarney, que foi um governo extremamente de crises econômicas, crises políticas. Ele inicialmente foi ministro da Educação e, diante de tantas crises que foram surgindo no governo de transição de José Sarney, ele foi convocado pelo próprio presidente Sarney para o gabinete civil, e ali sim ele atuou, onde ele é um artífice, né, da política. Né? Fernando Henrique Cardoso disse que ninguém apagou tanto incêndio no governo dele como Marco Maciel. E Marco Maciel se revela neste livro com o que eu chamo do estilo Marco Maciel. O que é o estilo Marco Maciel, Alice e Mara? É o estilo sacerdotal da política. Você nunca viu Marco Maciel envolvido em nenhum tipo de escândalo. É o verdadeiro ficha limpa. A família nunca empregou um filho, os filhos são todos concursados, advogados. A mulher não usava carro oficial, a viúva Ana Maria Maciel. Ele nunca usou verba de gabinete, nunca usou cartão corporativo. Ele vivia para a política e para servir ao país. Interessante isso que você está falando, porque, como você coloca, ele foi uma figura central na redemocratização, inclusive, e sempre com esse perfil low profile, né? Porque assim ele não aparecia tanto que era essa a marca dele, é o vice dos sonhos, porque fica quieto, mas na verdade ele não aparecia, mas na verdade trabalhava muito para que o governo funcionasse, né? Isso tem isso serve até de um livro, né? Marco Maciel esse livro do Marco Maciel pode ser um livro de coaching para ensinar novos vices, como é que se porta os vices, né? Pois é, porque a figura do vice, Mara, é uma figura muito complexa. Primeiro, o vice, ele não pode fazer sombra. Segundo, o vice não pode estar muito exposto na mídia porque gera ciúme do príncipe. Então, o vice tem que ser como o Marco Maciel foi, discreto. E a discrição era tamanha que, quando ele exercia a presidência da República interinamente, nas viagens de Fernando Henrique Cardoso,
ele despachava no próprio gabinete dele, na vice-presidência da República, aqui em Brasília, no anexo do Palácio Planalto. Ele nunca sentou na cadeira de Fernando Henrique Cardoso como presidente. E a descrição era enorme, inclusive na relação com a mídia e tudo. E isso fez com que Fernando Henrique, numa certa viagem, quando voltou ao Brasil, que perguntaram sobre Marco Maciel, ele disse: Marco Maciel nunca conspirou, nunca me traiu. Marco Maciel é o presidente dos sonhos de todos os presidentes, é o vice-presidente dos sonhos de todos os presidentes. E Magno, ele foi também um governador que entrou para a história do seu estado, Pernambuco, no caso, não foi? Porque eu vi até um comentário aqui de uma pernambucana dizendo que no estado ele deixou muito a desejar, mas que foi a Maria Conceição comentou isso aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se tem mais esse lado dele como vice, ou é realmente um histórico, uma cronologia do que ele fez como político em outras fases. É assim também? Como é que você colocou isso no livro? Veja bem, Marco Maciel foi governador biônico de Pernambuco. Foi nomeado por Ernesto Geisel. E naquele momento, entre 78 a 82, ele executou uma obra fantástica em Pernambuco. Na época de tantas dificuldades, ele fez 100 mil casas populares, triplicou o número de acessos à rede de ensino, ele fez barragens, ele colocou o primeiro navio atracando no porto de Suape, ele implementou a telefonia móvel nos 182 municípios do estado. Ele realmente foi um governo muito participativo. O slogan do governo dele era governo com participação, porque ele levou os pernambucanos a participarem do governo dele. Foi um governo de grandes realizações. Não é fácil você, no período daquele, fazer 100 mil casas populares. Eu acho que essa leitura ela pode estar um pouco equivocada dessa nossa telespectadora aí, desse comentário, porque talvez ela não conheça bem toda a obra que o Marco Maciel deixou como governador de Pernambuco. E acusa o Marco Maciel, a esquerda, né, de ser um filhote da ditadura. Mas o Marco Maciel tinha uma relação no país, com todas as correntes políticas, como um verdadeiro democrata. Oscar Niemeyer, ilustre, comunista no país, convidou Marco Maciel para dirigir a Fundação Oscar Niemeyer. E Marco Maciel, por que você está me convidando? Ele disse, porque eu confio em você, eu sei que vai dar certo, você é um homem sério e honrado. Marco Maciel era amigo de Dom Helder Câmara, em Pernambuco. Tinha, portanto, relação com todos os segmentos partidários deste país. E ele deixou uma obra, um legado, e mais do que isso, o Marco Maciel foi aquele político que nunca mudou de lado. Ele sempre foi do mesmo partido, atuou sempre do mesmo lado e nunca foi um político que tergiversou. Pelo contrário, ele tinha posição, ele tinha uma postura sempre correta com o que ele pensava do ponto de vista ideológico. E Magno, eu tô vendo muito aqui o pessoal no chat fazendo alguma relação do que a gente está falando como vice com o Alckmin. Existe alguma relação que você tem visto atualmente do Marco Maciel com o Alckmin? O Alckmin tem um estilo muito parecido com o Marco Maciel. Porque o Alckmin ele é muito discreto, ele apaga muitos incêndios, ele é muito articulado e ele é muito zeloso no trato com a coisa pública. Porque a política ela é uma arte, né? A arte de engolir sapo. Então, ele tem essa capacidade de ouvir. Em política, você tem que ouvir mais do que falar. Então, ele tinha essa capacidade. E o Alckmin, eu acho, sim, o Alckmin é muito estilo semelhante ao de Marco Maciel. Tanto que
A articulação política, já se fala nos bastidores que pode ser entregue ao Geraldo Alckmin, né? Porque até hoje o governo Lula não acertou ainda na questão da articulação política entre o Congresso e o seu governo. Mara, eu vou te deixar agora fazer a pergunta que você queria. Estou esperando. Magno, o que te motivou? Porque a importância da sua obra para as novas gerações, inclusive, e principalmente nesse momento em que a política é atacada, como você falou, a política é a arte de engolir sapos, enfim, os políticos são atacados, enfim, é como se a gente não precisasse da política, né? Quer dizer, tudo isso que aconteceu nos últimos anos acabou fazendo com que a imagem política fosse uma coisa ruim para o país, quando é o contrário, né? A boa política. E o livro, você resgatar a história do Marco Maciel é uma forma de trazer essa leitura e essa visão do que é a boa política, independentemente da esquerda, da direita, do centro, enfim, e que a política se alimenta disso, do contraditório, inclusive. Você pensou nisso quando resolveu fazer a biografia do Marco Maciel? Mara, deixa eu mostrar um pouco o livro aí, para quem está acompanhando a gente. E aqui onde se destaca aqui o estilo Marco Maciel. O estilo Marco Maciel. Mara, eu trabalhei com o Marco Maciel. Quando estava iniciando a profissão, Marco Maciel foi candidato à presidência da República pelo Colégio Eleitoral. Eu viajei esse país inteiro com ele. E você sabe ali que naquela época tinha Mário Andreasa, Aureliano Chaves, o Paulo Maluf e outros candidatos, e ali houve um consenso do centro-direita em apoio a Tancredo Neves, com cada um renunciando às suas candidaturas, né? O Marco Maciel foi um deles, e renunciou em apoio a Tancredo Neves. O que me levou a escrever sobre o Marco Maciel? Quando eu falo em estilo, eu falo da forma diferente de se fazer política como se faz hoje. A política, infelizmente, no Brasil virou um negócio. As bancadas hoje é a bancada dos evangélicos, é a bancada da bala, é a bancada rural, é a bancada de não sei o que mais aqui no Congresso, né? Então foi uma coisa muito segmentada. Marco Maciel fez política acima disso tudo. Ele pensava no país, pensava no seu estado, pensava na gente. Entende? Você não viu nenhum tipo de interesse da parte dele. Marco Maciel está defendendo isso, está defendendo para atender interesses, não sei o quê. Ele olhava primeiro o país e era um homem extremamente devotado. Além disso, Mara, a minha iniciativa, sobretudo, foi porque tem pouca literatura sobre Marco Maciel. Por ele ser esse político muito discreto, você não vê nada sobre Marco Maciel. E eu penso nas novas gerações, no Brasil do futuro, de gente que está na escola, dos nossos filhos, dos netos, do futuro desse país. Eu almocei recentemente com um amigo meu, e ele tem um filho de 25 anos e outro de 17 anos. Vocês acreditem que esses filhos dele, um já formado em psicologia e o outro estudando faculdade, eles nunca ouviram falar em Marco Maciel e são pernambucanos. Você imagina o resto do Brasil. Então, essa juventude que está se formando aí, ela precisa ter referenciais. E a política no Brasil tem que ter referenciais. Tem que dizer, o Marco Maciel, tudo bem, pode acusar ele de direita, de não sei o quê, de servir aos militares. Marco Maciel foi um homem sério, foi um homem honesto, um homem que não roubou, que nunca se envolveu em escândalos e que serviu ao país e que apagou os incêndios na hora necessária em torno do país. Ele pensava no país. Era um pacificador.